Pronto. Então vamos recomeçar. Hoje é dia 27. Oi, tá cortando minha cabeça? Então vamos por atrás. Aí é bom que vocês acompanhem aí. Tá certo agora? Arruma aí, vai. Nossa. Oi. Pode. Será que fica melhor? É? Quer mudar a posição? Deixa assim? Tá. Então, hoje é dia 27 de março de 2019. A gente está tendo aula aqui para nutrição. A turma é 23A e o assunto é meiose e gametogênese, tá bom? Vai ficar um pouco afastado, mas eu também não preciso mostrar minha cabeça o tempo inteiro, que não tem grande coisa nela também, tá? Mais fácil mostrar o modelo. Então, quando for mostrar o modelo, eu me aproximo um pouco mais. Então, nós estamos com a outra filmadora, que a nossa bateria acabou nessa de cá, tá? Vou até pedir já para alguém colocar para carregar para mim. Ricardo, faça as honras, por favor. Tá aqui. A bateria tá aqui. Você toma. E tem um adaptador. Um adaptadorzinho pequenininho que está. Deixa eu achar aqui, pessoal. A gente já ajeita. Pronto. Coloca aí. Tá? Bem, então, eu estava contando para vocês sobre variabilidade genética. Dizendo para vocês que quando a gente pega e faz esse processo de pareamento casual de homólogos, você consegue fazer um total de 8 milhões e 400 mil combinações. Ou seja, só de colocar um cromossomo numa célula ou colocar outro, você consegue então uma quantidade imensa de combinações possíveis. E essas combinações então, em teoria, faria com que eu gerasse 8 milhões e 400 mil espermatozoides diferentes, tá? Agora, vamos juntar a isso aquilo que eu já falei antes, o crossing over. Então, se eu pegar o crossing over e juntar isso, a minha capacidade de gerar espermatozoides diferentes e, portanto, de variabilidade genética, fica maior. Vamos contar? Eu disse, vamos fazer um cálculo. Eu disse que eram 100 mais ou menos, né? Por célula humana em meiose. Como assim? São de 2 a 5 por par de cromossomo. Eu tenho 23 pares, então eu vou arredondar em 100, tudo bem? Mais ou menos 100. 100 vezes 8,4 milhões daria 840 milhões. Então eu conseguiria criar 840 milhões de espermatozoides diferentes. Só que esse cálculo é um cálculo simplista e errado. Por quê? Porque ele se baseia na premissa de que eu vou criar, vai ter crossing over sempre no mesmo lugar. Não é? Só que o crossing over, conforme eu falei com vocês, ele é casual. Portanto, não dá para a gente fazer esse tipo de conta. O que eu vou dizer para vocês, como eu tenho 25 mil genes, e a maioria deles pode sofrer crossing over, tá? Eu tenho um número que tende ao infinito. Portanto, se eu olhar o que acontece em uma ejaculação minha, eu libero 250 milhões de espermatozoides. 250 milhões de espermatozoides diferentes. Se eu olhar todos os espermatozoides que eu produzi na minha vida, eu provavelmente não produzi 2 espermatozoides iguais, devido a essa riqueza de possibilidades de causar variabilidade, tá? Ah, mas você pode produzir algum igual ao outro? Posso, mas é um evento que tem uma chance baixíssima de ocorrer, entenderam? Então eu produzo a minha vida inteira espermatozoides diferentes. Agora vamos extrapolar isso um pouco mais. Sabe quantas pessoas tem na Terra hoje? Em torno de uns 6,5 para 7 bilhões. Todas diferentes. Sabe quantas pessoas já viveram no planeta Terra, seres humanos, desde que a nossa espécie evoluiu? Em torno de 3 trilhões de pessoas. 3 trilhões. Muita gente, né? Esses 3 trilhões
são diferentes entre si. Não existem duas pessoas iguais na face da Terra, exceto num caso, são os gêmeos idênticos, né? Alguém é gêmeo idêntico aqui? Não? Tem ninguém? Tá. Vamos supor que o Caian tenha um gêmeo idêntico, tá? O que acontece? O gêmeo idêntico do Caian é diferente dele. Se eu pegar e avaliar o material genético dos dois, é o mesmo, exatamente igual, um e outro. Mas as proteínas que são produzidas, o perfil proteico deles é diferente. Por quê? Porque a produção de proteínas, que vem da ligação e desligamento de genes, depende do ambiente. O gêmeo do Caian não está aqui, tá vendo? Só tem o Caian, tá? O gêmeo dele está exposto a outras pressões ambientais. Provavelmente, vamos supor, já que a gente está inventando, vamos dizer que o gêmeo do Caian faça matemática, tá? Então ele está fazendo aula de matemática aqui. Tem matemática aqui? Sei lá, estatística, sei lá, matemática mesmo. Tem? Pronto, está tendo aula de matemática. Ele está exposto a outras coisas do que o Caian, outras pressões ambientais, tá? Ele gosta de uma coisa, o Caian gosta de outra. O Caian se relaciona com algumas pessoas, ele se relaciona com outras, tá vendo? Outras pressões ambientais. No final das contas, nem o gêmeo idêntico é idêntico mesmo, porque ele tem uma expressividade, uma expressão diferencial dos genes. Isso, tomado ao pé da letra, é muito interessante para a gente. Por quê? Porque no final das contas você vai descobrir que você, eu, nós somos um experimento único da natureza. Só nós, mas ninguém é assim. Óbvio que nós somos mais parecidos com nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, nossos avós, tá? Mas ser parecido não quer dizer que é igual. Isso é muito bacana, isso faz valorizar a gente mesmo. Você imaginar, você, eu, só se você acredita em vida eterna, se você acredita em outras vidas, sei lá, não vem ao caso. O que a gente tem é como algumas pessoas falam por aí, né? O que a gente tem é isso aqui para viver. E pensa, você é uma joia, você é um experimento único, mais importante que qualquer diamante, porque diamante tem muitos por aí, tá? Mas você é único, você é tão exclusivo que ninguém nesses 3 trilhões de pessoas foi igual a você. Nem ninguém aqui da Doravante vai ser igual. Por isso a gente tem que se valorizar, concorda? Que a gente é um experimento único, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com um jeito diferente de pensar, né? A gente tem que às vezes deixar de entrar nessa uniformidade que as pessoas têm aí, todo mundo pensando igual, todo mundo fazendo as mesmas coisinhas e tal. A gente tem que ser único e dar valor a essa capacidade, desse estilo único que nós temos. Tudo bem, tranquilo? Bacana isso, né? Deixa a gente um pouco mais, né? Um pouco mais para cima naqueles dias que a gente está tão de baixo astral. Agora, por outro lado, olha que interessante. Olha só, Letícia. Olha que coisa interessante. Nós somos diferentes. Mas essa diferença que dá esse tempero à nossa vida da gente, ela está em torno de 3 a 4% do nosso DNA. Só. Ou seja, nós somos 96% iguais. Se eu virar para você e falar, faça a embriologia esse período, porque você tem 96% de chance de ser aprovado. Você não ia fazer? Claro, 96% é quase certeza, não é? Então se eu falar com você, você é 96% igual a outra pessoa, você é praticamente igual. Concorda comigo? Você é igual. Então, visto por outro lado, olha que interessante. Se você é negro ou branco, se você é católico ou protestante, se você é atleticano ou cruzeirense, se você é homem ou mulher, se você é hétero ou se você é homossexual, tanto faz. Você é igual a outra pessoa. Estou contando isso para deixar claro que esse preconceito absurdo que a gente tem aí não existe, porque no final das contas você está tendo preconceito contra você mesmo. Então quando você olha um negro e fala, ai, negro é assim, negro é assado, você, ainda mais a gente num país como o nosso, você tem raízes negras e provavelmente é muito mais, é praticamente um negro.
né? Se você for olhar, com raras exceções, for olhar para trás aí, você tem antepassados negros. Eu tenho. Meus avós, o pai do meu pai era negro, e a mãe da minha mãe eram negros. Era negra. Tá vendo? Então a gente tem isso. Então por isso que a gente é tão próximo. Na realidade a gente acaba sendo muito mais próximo do que a gente pensa, né? Então a gente tem a diferença, que é bacana pra gente, mas por outro lado, em termos percentuais ela é pequena. Então a gente tratar os outros com preconceito é uma babaquice. O preconceito é preconceito. Ter um conceito prévio, muito, e óbvio, você ter um conceito prévio é sempre errado, né? Ah, eu vou assistir aquele filme, mas aquele filme é uma merda. Não vou assistir não, eu sei que vai ser uma merda. Vou lá no cinema, estou indo, porque eu estou indo com a minha amiga, com o meu amigo, com o meu namorado e tal, mas o filme não parece legal. Você assiste o filme e fica encantado. Tá vendo? Você teve um pré-conceito, um conceito prévio dele. Ah, eu não gosto de você, porque você me parece que tem isso e aquilo, aquilo outro. Nem te conheço. Tá certo? Então quer dizer, na realidade, eu estou tendo um preconceito com você e vou quebrar a cara na imensa maioria dos casos, tá vendo? Então a gente tem que parar com isso. E se insurgir, achar ruim quando a pessoa tem esse tipo de coisa, pelo menos falar, eu não faz isso, né? Mesmo que seja, às vezes a gente tem um parente mais velho que fala que é preconceituoso contra homossexual, contra negro e tal, fala, ó, né? Eu sei que às vezes é difícil falar, mas assim, pelo menos fala, não é bem assim, né, vô? Não é bem assim, né, vó? Não é bem assim, né, pai? Né? Será que é mesmo? Né? Então, assim, às vezes é bom a gente falar, ou se não dá para falar, pelo menos pensar, né? Pensar que aquilo ali está errado. Tá vendo que bacana como é que as coisas acabam? Você chega numa coisa que é tão teórica e de repente chega na prática, você vê que isso tem a ver com o seu dia a dia, tá? Embriologia é bonita por causa disso, porque embriologia tem a ver com o nosso dia a dia. Tá? Se você não gostar de embriologia, alguma coisa está errada com você. Porque embriologia tem tudo a ver com a sua vida. Vai mostrar como você chegou aonde você está aí. Você vai falar, mas tudo bem, mas só isso? Não, isso é super importante. Daqui a pouco você vai ter seus filhos e tal, se vocês vão ter filhos, você vai ver o seguinte. Aí você vai ver a barriga da sua esposa, ou a sua barriga crescendo, começou com nada praticamente, né? Começou com uma relação sexual ali, e você já teve várias com aquela pessoa, muito provavelmente, e aí o que aconteceu? Daqui a pouco cresce um bebê, e aí o bebê, como acontece no meu caso agora, né, que eu tenho uma filhinha recém-nascida, tá aí, não me deixa dormir mais, tá vendo? Estou interagindo diretamente com ela, né? Então assim, isso é super bacana, e a gente tem que saber aproveitar esse tipo de coisa. Bem, então eu estava contando para vocês sobre as razões da variabilidade genética e nós chegamos ao final da meiose 1, tá? Aí, o que vai acontecer? Você vai entrar numa fase em que a célula vai se preparar de novo, conferir se está tudo certo, se ela pode continuar na divisão celular, tá? Ou se ela vai ter que esperar. Essa fase que vai vir daqui a pouco, a gente chama essa fase de intercinese. Deixa eu achar ela aqui. Intercinese, tá bom? O que acontece nessa fase? É uma nova preparação, mas não é uma intérfase, ou seja, não tem fase S. Ela não vai duplicar nada porque ela já veio duplicada o suficiente. Só que ela vai pegar, a célula vai pegar e ó, vai desfazer aquele arranjo que ela tinha, tá vendo? Ou seja, ela vai formar a carioteca de novo, o cromossomo vai ficar desenovelado, ela vai ficar assim alguns minutos, pode ficar algumas horas, pode ficar alguns dias, para ver se o ambiente está propício para ela entrar na segunda divisão. Se não tiver propício, ela para. Se continuar não sendo adequado para ela entrar na segunda divisão, ela esquece o assunto e, como ela não pode voltar para trás nem ir para frente, ela se mata. Lembra do suicídio celular, que a gente chama de apoptose? Então, ela se mata para ela não causar problema para o organismo, tá? As nossas células, e a gente deveria aprender um pouquinho mais sobre a ser como elas, né? E elas são altruístas. O que é ser altruísta? É você se doar em função do próximo, tá? A célula, ela é altruísta por quê? Porque se ela tem um problema, ela tenta resolver sem afetar a coletividade.
sem afetar os outros 70 trilhões de células que você tem. Se ela não conseguir resolver, o que ela faz? Ela se mata. Ela entra em apoptose, suicídio celular programado e vai desaparecer para não causar problemas. Então é nesse momento, tá vendo? Na intercinese que ela faz isso. Se ela descobrir que ela precisa crescer um pouco mais, ela vai crescer. Se ela descobrir que ela tem que fazer alguma alteração, ela vai fazer. A única coisa que ela não faz é duplicar os cromossomos, porque esses cromossomos já vieram duplicados de lá. Bem, agora entramos na segunda divisão. A segunda divisão é chamada divisão equacional. O que é equacional? Equacional quer dizer igual, não é? Então, a meiose 2 é uma meiose equacional. Meiose 2, a segunda divisão, é equacional. Por quê? Porque na meiose 2, você entra com duas células, duas vezes, tá vendo? 23 cromossomos, e vai criar 4 células também com 23 cromossomos. Ou seja, você cria células com a mesma ploidia. A ploidia não vai ser afetada. Por isso é uma divisão equacional. A meiose 2 é equacional. Tudo bem, entenderam? Tá? O processo em si é igual a gente acabou de ver. Então é muito simples. Tá? Todo o processo é muito simples. Igual a gente acabou de escrever para a meiose 1. Então eu começo assim, ó, na prófase 2. Deixa eu abrir aqui. Só vou fazer um pit stop só para contar para vocês que eu tenho 4 caixinhas de prófase 2, tá? A gente criou mais 2 porque eu achei, num determinado momento, que as 2 primeiras caixinhas eram pouco representativas. Então nós resolvemos criar mais 2, tá? Mas a fase é a mesma. Então, olha a primeira caixinha, as primeiras 2 caixinhas de prófase 2. Tá vendo, ó? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho os cromossomos enovelados, eu tenho um par de centrossomos aqui, tá vendo, ó? Centrossomo, tá aqui. Um par não, né? Um centrossomo, um par de centríolos, um aqui e outro aqui. Essa era a caixa original, que eu achei ela pouco representativa. Mas repara numa coisa, e isso é uma dica importante. Afinal, o professor tem que fazer jornada tripla, né? Bom professor. Ele tem que ensinar a matéria, para você guardar alguma coisa. E a outra dica. Às vezes a gente faz matéria na faculdade, que a gente fala, para que eu preciso aprender embriologia? Estou fazendo nutrição, pô. Para quê? Você não sabe o seu futuro. Eu, por exemplo, quando fiz faculdade, eu fiz biologia, eu não dava o mínimo valor para a embriologia. E hoje trabalho com embriologia. Você não sabe o seu dia de amanhã. Outra coisa, o conhecimento que você tem aqui ajuda nas outras matérias. Mesmo que você abra um consultório para mexer, para trabalhar exatamente com nutrição, sendo um nutricionista aí clínico, trabalhar, né, no seu consultório e tal, o que acontece? Você tem que ter um conhecimento de embriologia para você conseguir até fazer uma prescrição dietética para alguém. Você precisa, tá? Ah, você vai trabalhar na Santa Casa. Você precisa. Chega uma grávida lá, você vai trabalhar com ela. Você precisa. Tá vendo? Então você tem que ter esse conhecimento. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa que o professor precisa é fazer você se dar bem na prova. Eu acho. Não é? Por razões óbvias. Eu não quero um aluno repetindo a matéria 5, 6, 7, 10 vezes aqui. Não é bom. Não é bom para o aluno, não é bom para mim, não é bom para a universidade. É péssimo para todo mundo. É aquela ocasião que todo mundo perde. Eu perco, o aluno perde, porque o aluno está perdendo o tempo dele. Não é verdade? Tá? Ele já tinha que ter vindo aqui, ter aprendido uma vez e seguido para frente. Quando ele não teve capacidade suficiente, por um motivo ou por outro, para ser aprovado e ficou aqui, para ele é ruim, para mim também é. Ocupa mais gente na sala. Né? Então não é bom. Então o professor tem que dar dica para você, sem facilitar a sua vida, porque tem que estudar mesmo, para que você consiga fazer uma prova e conseguir ser aprovado. Então eu sempre procuro dar essas dicas. Tá? Daqui a pouco eu vou dar uma. E por último, o professor tem que fazer você principalmente gostar da matéria. Porque a gente não consegue ensinar tudo. Mas por outro lado, você consegue
Você tem que fazer com que a pessoa veja a beleza da embriologia, para que no futuro a pessoa, se precisar, procurar estudar a respeito do assunto. Se eu falar para você, por exemplo, quer ver uma matéria que para mim é extremamente difícil, foi difícil na faculdade e que para mim continua difícil, porque eu não tive mais contato com ela? Biofísica. Uma matéria que para mim foi difícil lá, foi difícil e seria difícil aqui. Mas eu, como professor, se um dia eu saísse daqui, ou então as coisas mudassem, alguém virasse para mim e falasse assim: Gerson, você vai ter que dar aula de biofísica. Eu vou ter que começar a gostar de biofísica, óbvio. Eu gosto mais do meu salário e da UFLA do que de biofísica. Então eu tenho, porque eu gosto da UFLA e do meu salário, eu vou ter que aprender biofísica. Entendeu? E dar aula sorrindo, e aprender a beleza da biofísica. E é assim com tudo, né? Você tem que aprender a beleza das coisas, aprender a gostar. E eu tenho que fazer você gostar do assunto para que você possa estudar quando for necessário. Se for necessário para frente. Tá? E aí, para a dica que eu contei para vocês que eu ia dar. Essas caixas são um monte, tá vendo? Só que não existe duas caixas iguais. Repara os detalhes, não tem duas iguais. Sempre tem algum detalhe diferente. Por quê? Porque vai chegar na prova, eu posso pôr uma foto dessa, da prófase 1, te perguntar qual que é essa caixa aqui, é prófase 1 ou prófase 2? Você vai ter que saber. Aquela é intérfase ou intercinese, você vai ter que saber. Por quê? Porque não existe caixas iguais. Isso funciona de duas formas. Primeiro, te obriga a vir aqui e estudar na monitoria. Segundo, vai fazer eu poder cobrar isso na prova, tá? Já que elas não são iguais. Saúde. Você vai entender o assunto e vai conseguir responder uma questão lá na prova. Então presta atenção, a dica é essa: não existem duas caixas iguais, tá? Então essa é da prófase 2, tá vendo? Então você tem, já apareceu uma que era da intérfase, em que você tinha os cromossomos que não estavam enovelados, né? Você tinha os cromossomos que não estavam enovelados, tinha a carioteca, mas ela tinha buracos. Você tinha um centrossomo lá, assim como tem aqui, tá vendo? Então elas são diferentes, porque um ou outro aspecto é diferente. Então eu contei para vocês que a gente chegou e resolvemos fazer outras duas caixas de prófase 2. Então essas são as duas primeiras e a gente tem mais duas. Olha, o que eu tenho nessas caixas? Eu tenho os cromossomos com a carioteca se desfazendo. Esses pedacinhos de vermelho que estão aqui são a carioteca se desfazendo, tá? Então, o que mais eu tenho? Olha, eu já tenho um par de centrossomos duplicados, tá vendo? Aqui, ó, já se duplicaram. Na outra eu só tinha um. Então aconteceu a duplicação, um veio para cá, outro veio para cá. Já estão em polos opostos. A carioteca se desfazendo e os cromossomos aqui. Repara numa coisa nessa caixa. Eu não tenho mais pares, né? Por quê? Porque eu já estou vindo de uma divisão, a meiose 1, em que eu tive a separação dos cromossomos homólogos, tá? Então eu tenho um representante de cada par. Esse aqui é N igual a 2. Esse é N igual a 2. 2 mais 2, 4. Estava junto, era 2N igual a 4. Agora estão separados. Tudo bem, tranquilo? Posso seguir? Próxima caixa. Depois da prófase 2, prometáfase 2. Também duas caixas, sempre de 2, né? E agora separado para duas células. Prometáfase 2. Repete a historinha. Cromossomos ligados a fibras do fuso. Essas fibras do fuso de tamanhos, extensões diferentes. Resultado: você tem uma prometáfase, tá vendo? Essa é curta, essa é longa. Essa é longa, essa é curta. Então os cromossomos não estão centralizados, já que as fibras do fuso são de tamanhos, extensões diferentes. Como evitar confundir essa prometáfase 2 com a prometáfase 1? Lembra na prometáfase 1? Quantos cromossomos você tinha? 4 cores. Era azul, verde, amarelo, laranja. Aqui você tem, amarelo com verde, azul com laranja, tá vendo? Duas cores. Então, prometáfase 2. Cromossomos ligados às fibras do fuso, mas ainda não estão no equador. Pronto, passei.
Depois a prometáfase 2, metáfase 2. Na metáfase 2, os cromossomos continuam ligados a fibras do fuso, mas agora as fibras têm o mesmo tamanho, ou seja, os cromossomos estão no meio da célula. Esse meio da célula a gente chama de equador celular. Tudo bem? Olhou? Quantas cores? 2. Então a gente está na segunda divisão. Fibras do fuso do mesmo tamanho? Sim. Ou é metáfase 2 ou anáfase 2. Os cromossomos estão parados no meio? Metáfase 2. Pronto. Agora vamos ir para a anáfase 2. Guardo esses aqui. Pego os próximos. Anáfase 2. Penúltima, né? Penúltima fase. Olha o que aconteceu aqui nessa fase, ó. Olha. Separação de cromátides irmãs, tá vendo? Ou seja, as perninhas, os dois lados da gravata borboleta do cromossomo azul se separaram. E assim sucessivamente dos outros também. Então agora os cromossomos deixaram de ser duplicados e vão voltar a passar a ser simples. Repara, o azul está ficando, o azul com o anel verde está ficando com o amarelo, com o laranja com a pontinha amarela. Em cima, o azul com a pontinha verde está ficando com o laranja com o anel amarelo. Poderia ser o contrário? Poderia. E aí gera também outra fonte de variabilidade genética. De novo, essa separação das cromátides, tá? As cromátides irmãs. Poderia ser o contrário e dar tipos diferentes de célula também. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? É o mesmo motivo que eu expliquei antes para vocês. Resultado. A gente vai gerar uma célula que vai ser aqui, essa parte de baixo, azul com anel verde, amarelo com a pontinha, laranja com a pontinha amarela. Em cima vai gerar uma outra célula que vai ser laranja com o anel amarelo, que vai se juntar com o cromossomo que vai ser azul com a pontinha verde. Então eu vou gerar aqui a mesma coisa do lado de cá. Eu vou gerar 4 células na telófase 2. Olha aqui, ó. Telófase 2 e 4 células. Repara nessas células. Ó, olha aqui. 4 células. São células diferentes entre si. Por que elas são diferentes? Alguém tem ideia? Porque os cromossomos são diferentes. Eu não tenho 2 cromossomos iguais aqui. Tá? Cada cromossomo, nesse caso, com uma cromátide. Por que eles são diferentes? Porque teve aquela troca no crossing over, tá vendo? Então, por exemplo, olha, eu tenho um amarelo, laranja com a pontinha amarela. Esse aqui já é laranja com o anel amarelo, tá vendo? Então já são diferentes. Cromossomos diferentes, genes diferentes. Genes diferentes, proteínas diferentes. Proteínas diferentes, células diferentes. Tá certo? Tudo bem? Então, eu gerei só usando 4 cromossomos, eu não precisei usar os 23 pares, eu usei só 2 pares, eu consegui criar 4 células diferentes. Criei, portanto, variabilidade genética para mostrar para vocês. Entenderam? Sim? Tranquilo? Por último, só para mostrar as últimas caixas, são as caixas das células filhas, ó. Muito parecido com aquelas caixas que eu acabei de mostrar para vocês. Mas aqui é só para enfatizar que aqui eu tenho 4 células diferentes. Ó, essa é diferente dessa. Essas duas são diferentes dessa. E também são diferentes dessa. Então você tem o que? Olha, 4 células diferentes entre si. 4 células em que ocorreu a tal da variabilidade genética. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Talvez eu já tenha falado isso, mas eu vou falar de novo. Teve uma época aí que eu ficava extremamente preocupado
em mostrar os modelos, fazer modelos grandes para os meus alunos verem. E aí a gente sofria para fazer, não ficava tão legal, tal. Aí um dia eu parei e pensei, igual hoje, por que alguém está sentado lá atrás, se a gente tem espaço aqui, espaço ali, né? Tem espaço apertado realmente, mas tem espaço nas bancadas. Aí um dia caiu a ficha, eu falei assim, é porque a pessoa quer, não é verdade? Então se ela quer e ela não consegue ver bem, não é problema meu. Eu não preciso ficar preocupado em a pessoa está sentada lá no fundo, eu tenho que mostrar para ela. Ela não quer ver. Se ela quisesse ver, ela estaria sentada mais próximo. Tem modelos que são pequenos, tem coisas que são mostradas rápidas, porque o nosso tempo é curto, né? Os alunos que são repetentes, a maioria deles vem aqui para frente, porque o cara já sabe que é difícil ver o modelo. Se é difícil ver o modelo, tem que ficar perto, né? Se o modelo é explicado e você está lá no fundo e não conseguiu ver, porque sentar 3, 4 bancadas lá atrás, por isso que eu já isolei as bancadas do fundo, porque tem gente, não é só por causa do motivo de ter o problema aqui não, é porque tem gente que faz questão de sentar lá na última bancada, né? Aí tem 4, 5 bancadas à frente dele, ele não vê, não demonstrou interesse, eu acho, né? Então assim, tá difícil para ver? Senta na frente, tá? Se você não tem olhos de águia, de lince, né? Senta na frente. Ah, mas está cheio aqui, ó. Faça como Caiano, senta aqui, ó. Põe aqui. Faça como o menino assistiu aula. Você assistiu aula aqui no chão hoje cedo, não há problema. Sente-se, ajeite-se do jeito que você for melhor para você. Depois vai ficar extremamente difícil ver as coisas. E eu vou cobrar, tenha certeza, quem não me conhece, vai conhecer. Eu vou cobrar tudo. Não cobro, Letícia? Cobro tudo que eu estou falando aqui. Não venho aqui para perder tempo. Venho e cobro. E hoje, como as aulas são gravadas, às vezes a pessoa vira e fala assim, ah, isso aqui você não falou na aula. Eu falo assim, assiste o vídeo. Está lá no vídeo. Tá? Então assim, conselho meu, é conselho. Não vou pegar ninguém pelo bracinho e trazer aqui não. Tá? Conselho meu, sente-se na frente, o mais na frente possível. Se você não quiser, arque com o ônus de não ver as coisas direito. Arque com o ônus de ter 3, 4 bancadas na sua frente, gente às vezes conversando e atrapalhando você prestar atenção na matéria. Bem, sua cabeça, sua sentença, você que sabe. Tudo bem tranquilo com essa parte aí? Tá? Então vamos agora tentar explicar para vocês, colocar os pingos nos is dessa parte. Vocês entenderem como isso é na realidade. Porque a aula não é sobre meiose. Meiose vocês já sabem. A aula é sobre gametogênese. Na gametogênese você tem uma meiose. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar as duas coisas. Eu vou juntar meiose com gametogênese. Meiose que vocês já sabem, a gente acabou de ver, com a gametogênese, que é o assunto principal daqui. Tá? Então eu vou começar com a gametogênese masculina, que a gente chama espermatogênese. Por que se chama espermatogênese? Gênese, formação. Espermatozoide. Formação dos espermatozoides. Espermatogênese. Tá? A primeira célula que entra na espermatogênese, ela se chama gônia. Tá? Como ela vai gerar os espermatozoides, eu vou chamá-la vou colocar o prefixo esperma. Então, espermatogônia. É a primeira célula, a célula tronco, é a célula que vai começar o processo. Essa célula sofre, é tudo junto, tá? Ela sofre mitoses. Então, no meu corpo, eu vou estar sempre formando essas espermatogônias por mitose. Eu vou ter esse estoque. Por isso, o homem consegue produzir gametas, espermatozoides, até bem tarde. Até os 80, 90 anos, às vezes, o cara continua produzindo gametas, continua sendo fértil. Por isso que um cara, às vezes, de 70 anos, tem um bebê.
né? É pai de uma criança recém-nascida. Por quê? Porque diferente da mulher dele, que o ciclo é mais curto, o ciclo reprodutivo é mais curto, no homem o ciclo é longo. Começa aí com seus 12, 14 anos e segue pro resto da vida praticamente, né? Por quê? Por causa dessas espermatogônias que vão estar sempre presentes aí. Foi. A qualidade dela, né? Vai piorando, vai diminuindo, mas ainda assim tem um pouquinho. Tem um fiozinho ali, né? Tudo bem? Quando você faz mitose, você cria duas células. Uma espermatogônia A e uma espermatogônia B. A espermatogônia A fica guardada. Ela é de reserva. É aquela que vai te permitir sempre estar produzindo espermatozoides. A outra espermatogônia, a B, ela vai sofrer uma diferenciação e vai se transformar numa célula chamada cito 1. É espermatozoide? É. Então coloca espermatócito 1. Tá vendo? Espermatócito 1. Essa célula vai entrar na meiose 1. Vou colocar aqui, ó, meiose 1. É o espermatócito 1 que entra na meiose 1. Ele entra na meiose 1 e gera duas células, não é isso? Sempre assim. Essas células são chamadas, óbvio, cito 2. Cito 2. Como é espermatozoide, espermatócito, matócito 2. Espermatócito 2. Tudo bem? Espermatócito 2. Então você gerou ao final da meiose 2 espermatócitos 2. E essas células, cada uma vai gerar duas. Como é que eu chamo essas células? Espermátides. Espermátides. Espermátide. Espermátide. E espermátide. Pronto? Essas espermátides vão sofrer um processo de diferenciação. Essa diferenciação eu chamo de espermiogênese. E vão gerar 4 espermatozoides. Então cada espermátide passa pela espermiogênese, dando origem a 4 espermatozoides. Pronto. O que eu fiz aqui, gente? Nada demais. A única coisa que eu fiz foi dar nome aos bois, não é assim? O que eu quero dizer? Até agora eu estava dizendo o seguinte: uma célula entra na meiose, gera, depois da meiose 1, 2 células. Essas 2 células na meiose 2 geram 4 células. O que eu estou dizendo agora é: a espermatogônia se diferenciou em espermatócito 1. Ele entra na meiose 1, gera 2 espermatócitos 2, que entram na meiose 2. Cada um gera ao final da meiose 2 4, né? Esses 2 que entraram vão gerar 4 espermátides. Ok? Então comecei com o espermatócito 1, meiose 1. Espermatócito 2, são 2 na meiose 2. Geraram ao final 4 espermátides, que vão sofrer a diferenciação e virar espermatozoides, tá? Então esse é o processo da espermatogênese. Dentro dele tem uma diferenciação que a gente chama de espermiogênese. E dentro dele, obviamente, tem uma meiose também, tá? Então, nada demais, não é? Nada demais. Só acrescentei um bocadinho para vocês, tá? Ok? Dúvidas? Dúvidas? Vamos então completar uma coisa aqui. Lembra da história? Que a gente já até conversou? A espermatogônia é uma célula 2N, que na espécie humana é igual a 46. Pronto.
ela sofreu diferenciação. Mitose gera células iguais. A espermatogônia A é 2N. A B também é 2N. Certo? Ela sofreu diferenciação. Não foi mitose, não foi meiose, não foi nada. Só diferenciação. Gerou, portanto, o espermatócito 1 tem, é 2N também igual a 46. Beleza? Tá? Aí o que acontece? A primeira divisão, ela é uma divisão reducional. Lembram disso? Então eu gerei espermatócito 2, que ao invés de ser 2N é N, igual a 23. Do mesmo jeito, é N igual a 23 do lado de cá. A segunda divisão, ela é equacional, a meiose 2. Portanto, mantém a quantidade de cromossomos, só parte eles no meio. Ao invés de eu ter cromossomo duplicado com 2 cromátides, eu vou ter cromossomo com uma cromátide irmã só. Então, a ploidia continua a mesma. Cada espermátide é N igual a 23 na espécie humana. N igual a 23, N igual a 23 e N igual a 23. Em consequência, óbvio, aqui também é diferenciação, né? Cada espermatozoide vai ser N igual a 23. Tudo bem, simples assim, tá? Tá vendo como eu consegui juntar as duas coisas? Um processo e o outro. A meiose com a produção dos gametas no homem, certo? Agora repara numa coisa, antes da gente falar da parte feminina. Esse semestre, eu criei um grupo no WhatsApp, eu acho que eu até esqueci de contar para vocês na aula passada, eu só lembrei de falar na turma B, na 23B. Aí eu pedi para ir avisarem um por um, um amigo avisar o outro amigo, para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Quando começou essa história de WhatsApp aí no Brasil, alguns anos atrás, a gente criou um grupo de WhatsApp. E eu tive uma tremenda dor de cabeça, tanto é que eu encerrei o grupo pelo meio, porque as pessoas estavam tratando de outros assuntos no grupo do WhatsApp. E agora eu acho que a gente tem mais maturidade para poder usar e tal, e entender que cada grupo do WhatsApp tem uma função, né? O grupo da família é o grupo para você tratar dos assuntos lá, daquelas coisinhas de vocês, né? Contar como é que está indo, contar para sua mãe, dar bom dia, pedir bênção para a avó, seja lá o que for, né? E o grupo aqui da embriologia para a gente tratar só das coisas da aula. Então eu resolvi, como cabe, colocar todos os alunos juntos. Então, ao invés de eu fazer como eu fiz da outra vez, um grupo para biologia e um grupo para nutrição, a gente fez todo mundo junto. De forma que coisas que são comuns, a gente vai estar fazendo junto. Por exemplo, hoje eu avisei da aula, o horário da aula. De vez em quando eu vou lembrar vocês, lembra do questionário? Nosso questionário sempre vence no domingo. De vez em quando eu vou lembrar vocês, lembra que o questionário é hoje, tá? Hoje, domingo, 23h59, vence o nosso questionário. Não se esqueça. A nossa prova vai ser no dia tal, essa é a matéria da prova, a sala tal. Então, esse tipo de coisa serve para a gente se comunicar com um com o outro mais facilmente. Eu estou atrasado porque eu estou presa no trânsito. Avisa antes, né? Que é mais fácil avisar do que depois chegar aqui e me falar e às vezes eu não consigo resolver, né? O colega de vocês chegou atrasado, certamente com motivo justo. Se tivesse conversado comigo antes, talvez eu pudesse ajudar de alguma forma, tá? Então, o grupo serve exatamente para isso, para a gente poder se comunicar, tá? Vai ser mais fácil, eu acredito, do que a gente conversar lá pelo campus virtual. Mensagens do campus virtual vão continuar, porque lá são mensagens oficiais, vamos dizer assim, ficam registradas. Mas a gente vai se comunicar também via WhatsApp. Tá combinado? Tá? Então não deixe, estou enfatizando isso de novo, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, para a gente conseguir estar sempre em dia com as coisas. Agora, quem já entrou, já que eu falei de campus virtual, quem entrou no campus virtual viu que tem um mundaréu de coisas lá, né? Tá tudo lá para vocês estudarem. Mas, conforme eu disse no começo da aula da semana passada, que foi a nossa primeira aula, eu gosto sempre de criar coisas novas, todo semestre. E esse semestre eu já arrumei meu alvo, minha coisa nova. Eu ontem fui buscar essa filmadora emprestada e descobri que já está funcionando aqui na universidade um estúdio para gravação que é maravilhoso. Então, ao invés de eu gravar minhas aulas de um jeito meio improvisado na minha sala e tal, eu vou ver se eu consigo. Quinta-feira eu vou ter uma reunião lá, seja amanhã,
tem uma reunião lá para ver se eu consigo gravar as aulas em que eu vou estar descrevendo os modelos. A gente já tem muitas lá, mas eu quero, de vez em quando eu gosto de refazer essas aulas. Eu vou ver se esse período eu consigo gravar aulas lá. Dando tudo certinho, a gente vai ter aulas de grande qualidade técnica, né? Com um som melhor, com uma filmagem melhor. Então vai ser legal, vamos ver se dá certo. Dando certo, eu já começo a postar, que a ideia é continuar postando lá no YouTube. Vou postar para vocês, Ricardo. Grava aquelas aulas quando a gente vai colocar lá na frente, que são os modelos da UFMG, aí Sim. você corta os seus modelos. A ideia é fazer isso mesmo. O que eu quero? Quem me conhece sabe que uma das vontades que eu tenho, e eu estou adiando bobeira, eu quero pegar a coleção da UFMG e acabar com ela. Pegar os modelos bons da UFMG, pedir para as minhas alunas refazerem esses modelos, melhorando, tirando coisas que você conhece, você sabe que estão errados. Então é isso que a gente pretende fazer, pretendo fazer com as minhas alunas nesse semestre. Para a gente, semestre que vem, não precisar mais daquela coleção ali que é muito bacana, mas que tem falhas. Então a gente vai fazer uma coleção só, uma coleção nossa. Isso, óbvio, vai ser meio obrigatório a gente fazer, porque, se Deus quiser, esse é o último semestre em que a gente vai ter aula aqui. Semestre que vem, a gente vai ter aula lá na medicina, lá numa sala própria, um laboratório praticamente do tamanho desse, só que com as mesas diferentes, vão ser bancadas, em cada bancada um computador, para a gente poder ter prova quando a gente quiser, né? E a sala com os meus modelos, a sala dos meus estagiários vai ficar no fundo. Então a gente vai estar fazendo o modelo ali, se tiver algum problema vai estar sendo feito e tal, então vai ser bem melhor. E ao invés de ser nesse sistema meio de colmeia aí que é complicado, a gente vai ter bancadas mesmo assim de comprido, né? Então eu acho que a partir do semestre que vem a gente começa com isso. Então já estão todos convidados, quem quiser fazer de novo comigo, semestre que vem vai ser melhor, tá, Letícia? Tá? Estou aguardando, tá, Wagner? Estou aguardando vocês, semestre que vem de novo, para vocês poderem fazer de novo comigo, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a parte feminina, a parte masculina. Parte masculina é fácil. Vendo a parte masculina, nós vamos ver a parte feminina. Então, eu lembrei disso porque lá no grupo do WhatsApp, alguém virou e falou que estava com dificuldade em responder a última questão do questionário, que falava sobre as diferenças da parte masculina com a feminina. E eu falei, ó, se tiver uma questão que você não achou, coloque assim, não achei no vídeo. Ou eu acho que é isso, pelo que eu vi no vídeo, mas não tenho certeza. Coloque lá e às vezes compartilhe isso no WhatsApp, para eu saber, óbvio que depois eu vou corrigir todos os questionários, mas para eu saber que isso precisa ser tratado na sala. É o que eu vou fazer a partir de agora. A parte feminina, então, ela se chama ovogênese ou ovulogênese, tá bom? Ela é muito parecida com a masculina, mas tem diferenças. E essas diferenças são importantes. A gente acha em torno de 7, 8 diferenças importantes na menina, que não tem no menino, tá? Então, vou começar com a primeira. Lembra? Gônia, não é? Então, a menina é gônia também, ó. Só que, como é menina, põe um ovo antes. Ovogônia, tá? As ovogônias só existem, a primeira diferença, no período fetal, ou seja, quando você estava dentro do útero da sua mãe, você tinha ovogônias. Aí, o que acontece? Lá pelo 5º mês de gestação sua, quando você estava na barriga da tua mãe, ou seja, ainda dentro do útero, você transformou todas as ovogônias na célula que vem a seguir, como é que é o nome dela? Ovócito, lembra? Cito 1, ó. Ovócito 1. Então, ao nascimento, você só tinha ovócitos 1, tá? Ovócitos primários, que a gente fala também, tá? Então, primeira diferença, você não tem nenhuma ovogônia ao nascer. No homem nós temos a vida inteira, tá? Nós temos as espermatogônias, as gônias a vida inteira. Na menina, as equivalentes às ovogônias
Só existem quando você estava na sua gestação. Pronto. Esses ovócitos 1 é a célula que entra na meiose 1, não é? Ela entrou na meiose 1. Olha lá, meiose 1. Só que ela entra e para logo em seguida, numa fase, lembra da prófase 1? Eu hoje não falei aqui, não é? Mas quem fez cursinho provavelmente aprendeu isso. As etapas da prófase 1. Que quando eu fiz lá, muito tempo atrás, a gente, para guardar, o professor falava assim, ó, lesipa Didi. Lesipa Didi. Eu falava, lesipa Didi, aí eu sempre guardo. Única forma de guardar. Leptóteno. Zigóteno. Pá, né? Paquítano. Didi. Diplóteno. E a última é diacinese. São essas as etapas da prófase 1. Não me interessam essas etapas aqui. Aqui não é biologia molecular, nem biologia celular. Mas eu queria dizer para vocês que na penúltima fase, que é o diplóteno, o ovócito 1 para. Então ele para, vou fazer uma marquinha de parada assim, no diplóteno, tá? Essa parada, então a etapa é diplóteno, tá? E a parada se chama diquitióteno. Cuidado com isso. A etapa, diplóteno. E o nome da parada? Diquitióteno. Diquitióteno, tá? Eu, que já sou vivido nessa história aqui, eu costumo chamar isso, ao invés de diquitióteno, eu chamo informalmente de paradona. Por que paradona? Porque essa parada ela é longa, tá? Ela é bem longa, paradona. Ela começa durante o seu nascimento, né? Então eu vou colocar aqui, ó, nascimento. E ela vai seguir até a puberdade. Até a puberdade, tá? Lá na puberdade aconteceu o seu primeiro ciclo. Como é que eu chamo o primeiro ciclo? Menarca. Você começou o seu período reprodutivo. Depois da menarca, cuidado, né? Você pode engravidar. Começa com 11, 12 anos. Tem meninas que começam com 8. Tem meninas que vai começar só com 14, tá? E aí você vai ter 30 anos, mais ou menos, em média, né? De período fértil. Ou seja, lá pelos 40, 45, 50 anos, você vai ter o seu último ciclo, que é a menopausa. Nesse ciclo, em cada ciclo desse, tá? Você tem em média 1 por mês, não é? Então o que acontece? Você vai ter algumas células que estavam na paradona, vão sair da paradona. Quantas saem? Por ciclo, em cada ciclo, em torno de 20 a 30 saem da paradona. E aí o que elas fazem? Elas reiniciam, tá? Reiniciam. A gente estava parado em prófase 1, não é? Prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, intercinese, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2. Aí para de novo, tá? Então você vai parar na metáfase 2. Metáfase 2. É uma parada curta. Então eu chamo essa parada curta de paradinha. Tá? É a paradinha. Certo? Sabe dessas 20 a 30 que chegaram lá na paradinha? Na realidade, a primeira 20 a 30 que foram reativadas, tá vendo? Por ciclo, que estavam em ovócito 1 e foram reativadas, 20 a 30 por ciclo, dessas 20 a 30, só uma chega na metáfase 1. A primeira, na metáfase 2, desculpa, ali ó, na paradinha. A primeira que chegar na metáfase 2, sabe o que ela faz? A gente vai aprender a partir da aula que vem. Ela libera compostos que vão matar as outras 19 ou 29, quantas tiverem aí. A gente está falando de números médios, tá?
Então ela vai matar as outras. E você vai liberar uma célula só. Certo? Então, essa célula que está sendo liberada é o quê? É o gameto feminino. Como é que eu chamo gameto feminino? É uma célula em meiose 2. Tá? Como é que eu chamo essa célula? Ovócito 2. Parada em metáfase 2. Não é? Opa! Então o gameta feminino é um ovócito 2 parado em metáfase 2? Eu sempre aprendi, Géi, que o gameta feminino era o óvulo. Tá errado. Tá errado. Então você, guardem isso, você não ovula, você ovocita. Por quê? Você está liberando o ovócito 2 em metáfase 2. Tá? Então essa história de ovulação é errado. Tá? Guardem isso. Olha que chique agora. Agora você pode chegar para aquela sua amiga e falar: ai amiga, ovocitei agora, né? Ovocitei pela manhã, estava meio assim, agora ovocitei. Não tem essa mais de ser povão e falar que ovulou, né? Ovocitou, tá? Liberou o ovócito 2 em metáfase 2, que é o gameta feminino, tá? Pergunta. Pode me explicar, por favor, de novo a parte da paradona e da paradinha? São duas paradas que as meninas fazem. Uma longa. Essa paradona acontece antes do nascimento. Lá no final do período de gestação da menina, todas as ovogônias, que são a célula inicial, viraram ovócitos 1. Esses ovócitos 1, assim que entram na meiose 1, lembra, o ovócito 1 é a célula que entra na meiose 1, ele para e a parada se chama dictióteno. Para no dictióteno e assim vai seguir. Por exemplo, a menina, hoje, vamos pegar você. Quantos anos você tem? 19. Tá? Eu vou dizer que seu nome? Júlia. A Júlia. Que a Júlia, vou chutar aqui, dizer que a Júlia teve o primeiro ciclo dela com 12 anos. Tá? Então a Júlia, as células, quando a Júlia teve a menarca com 12 anos, o que aconteceu? As células estavam em paradona por 12 anos, concorda? 12 anos e mais alguns meses, porque foi parado lá quando ela estava na barriga da mãe dela. Tá certo? Hoje, a Júlia tem 19. O que vai acontecer? As células que a Júlia liberar hoje, o ovócito 2 que ela liberar hoje, tá? Se hoje for o dia fértil dela, vamos supor que seja, o que vai acontecer? Essa célula ficou parada na paradona por 19 anos. Quando a Júlia tiver 40, as células vão ficar paradas durante 40 anos. Eu vou falar mais para frente, mas só para instigar a curiosidade de vocês, é por esse motivo que mulheres mais velhas têm bem mais chance de ter filhos com síndrome de Down. Por quê? Porque essas células ficam na paradona durante muitas e muitas décadas. E quando retoma, dá o erro. É que nem você aprendeu a dirigir há muito tempo. Não anda de carro. Quando você pegar um carro a primeira vez, você vai levar uns minutinhos, né? Vai levar uns minutinhos para pegar o jeito, né? Igual você que não está acostumado a correr. O que acontece? Vai começar a correr amanhã. Ricardo vai começar a correr amanhã. Ricardo vai, acorda cedinho, toma o lanche, pega o short, pega o tênis, arruma aquela meia, resolve, volta, toma um banhozinho para ficar mais fresquinho, né? Com um bom sentido, tá, Ricardo? Tá? Aí tomou banho, ajeitou, limpou o óculos e tal, penteou o cabelo, fez a escova, você vê que ele faz escova todo dia, fez aquela escova, né, dele lá, aí foi correr. Chegou aqui, pegou o carro, chegou na UFLA, pegou o carro, correu 100 metros, cansou, já foi embora para casa. Tanto mesmo, é assim, a gente na realidade, a menina fica muito tempo parada, e quando ela retoma a divisão celular, retoma essa paradona, como é que é seu nome? Peterson. Retoma, Peterson, a paradona, o que aconteceu? Ela vai pegar e vai ter erro. Se você pegar a Júlia, por exemplo, e ver a chance da Júlia ter um filho hoje
hoje não, porque ela está nem grávida, né? Se engravidar e ter um filho com síndrome de Down com 19 anos, é 1 em 1000. É bastante comum, é a síndrome mais comum que a gente tem. 1 em 800 a 1 em 1000. A 1 em 1000 casos. Ou seja, meninas com 19, 20 anos que têm filhos com síndrome de Down, é um caso em cada 1000 nascimentos. É a síndrome mais comum, muito comum que a gente tem por aí. Tá? Agora, se a Júlia resolver ter filhos com 40 anos, você sabe qual a chance dela ter um filho com síndrome de Down? 1 em 20. 1 em 20. Era 1 em 1000, agora 1 em 20. 50 vezes maior. 40 a 50 vezes mais chance maior. Tá? Então, assim, é um risco muito grande. Certo? Por quê? Porque ao invés dela estar com as suas células em paradona durante 20 anos, como ela está agora, ela vai estar com as células em paradona durante 35, 40 anos. Então a chance é muito maior de você ter um erro. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Ok? Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais sobre síndrome de Down. Todo mundo entendeu? Ricardo? O ovócito 1 é até a entrada da fase da metáfase 2. Não. Na metáfase 2... Opa, peraí. O ciclo continua, tá? Então aqui você entra na meiose 2, não é isso? Então essas células que vão vão continuar o ciclo, elas estavam em prófase 1. Então o que você vai ter aqui antes? Você vai ter essas que começaram aqui, vou até puxar uma seta maior, elas estavam na prófase 1. Na prófase 1, de novo, porque tinha que terminar. Prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e aí entra na meiose 2. Meiose 2, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, e aí para. Aí é paradinho. Tá? Tudo bem? O que acontece agora? Você liberou um ovócito 2 em metáfase 2. O processo só termina, depois da metáfase 2 tem anáfase 2, telófase 2 e as células filhas. O processo só vai terminar se ocorrer a fecundação. Ou seja, se você não tiver contato com o espermatozoide no processo de fecundação, você não vai terminar o processo. Se o espermatozoide entrar e fecundar, aí você vai gerar um óvulo. Tá? E aí sim, finalmente chegamos no tal do óvulo. Mas o óvulo só acontece se tiver fecundação. Entenderam? Deixa eu repetir de novo para vocês entenderem, tá? Para ficar mais claro, para sedimentar isso na cabeça de vocês. Você começa com ovogônia na barriga da sua mãe. As ovogônias viram ovócitos 1. Assim que viraram ovócitos 1, param no dictiótono, é o nome da parada. Tá? Aí vai seguir durante a sua vida toda essas células paradas em dictiótono. Só que a cada ciclo reprodutivo, em torno de 20 a 30, deixam essa dormência, esse dictiótono, e reiniciam. Ou seja, prófase 1, termina a prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, intercinese, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, aí para. Só que dessas 20 a 30 que você criou, só ficam uma. Essa uma vai ser ovocitada, é o seu gameta. Se ele for fecundado, termina. Estava na metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, e você gerou um óvulo. Portanto, olha se faz sentido para vocês. Uma menina que nunca tenha tido uma fecundação, ou seja, vamos simplificar, uma menina virgem, tá? Ela nunca vai produzir um óvulo na vida dela. Não é verdade? Essa menina que nunca teve uma relação sexual, que é o exemplo que eu estou dando, eu posso dizer também que ela nunca vai produzir um ovócito 2 em anáfase 2. Não é verdade? Por quê? Porque a célula que ela vai liberar sempre vai estar na paradinha e nunca vai ser fecundada para sair da metáfase 2 e passar para a anáfase 2. Não é? Não é isso? Tá? Tudo bem? Tranquilo até agora? Então eu já vejo algumas diferenças. Diferença 1. O processo inicia-se no útero da sua mãe. 2. Você não nasce com ovogônios.
3, tem uma paradona, que é o dictiógamo. 4, você tem uma paradinha na metáfase 2. 5, o processo é cíclico, não é? A cada ciclo, 20 a 30 começam. Então, 5 diferenças até agora. Tem mais umas. Quantas células eu criei aqui, ó? 4. 4 espermatozoides, não é? Não são 4 espermatozoides que eu estou criando aqui? Bem, 4 espermatozoides, tá? Bem, esses 4 espermatozoides, eu pensaria, então eu vou criar 4 óvulos ali. Não. Por quê? Lembra na meiose 1? O que acontece na meiose 1? Eu tenho uma ovogônia, essa ovogônia 1 vai gerar um ovócito 1, né? Que vai, em teoria, entrar em meiose 1 e gerar 2, não é? Um deles é o ovócito 2. Ovócito 2. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Olha, ovócito 2. Ovócito 2 em metáfase 2. Né? Um é o ovócito 2. A outra célula é uma célula de descarte. Vai servir para descartar o material genético. Lembra que na meiose 1 você vai ter 23 cromossomos numa célula, 23 na outra. Os 23 vão ficar numa célula grandona, os primeiros 23, que é o ovócito 2. Os outros 23 vão ficar numa célula bem pequenininha de descarte, que vai servir só para jogar fora o excesso desses 23 cromossomos. Essa célula, a gente chama ela, pode chamar de glóbulo polar, corpo polar, tá? Mas eu prefiro chamá-la de polócito. Ela é o polócito 1. Ela é descarte. Tá? Vai ser eliminada. Descarte. Tá? Então, eu criei uma célula só. Eu tinha que criar duas, eu criei uma funcional, que é o ovócito 2. O que acontece então? Continuando a brincadeira, o ovócito 2, esse aqui morre, ó. Não vai seguir para frente, tá? Esse aqui, ó, geraria duas, não é? Geraria duas ao final da meiose 2. Então ele entra na meiose 2. Uma é o óvulo, tá? Óvulo. Desde que tenha a fecundação. Fecundação, tá? Um é o óvulo. E o outro? O outro é o outro polócito. Polócito 2. Polócito 2. Tá? Esse polócito 2, óbvio, também é descarte. Tá? Vai servir para jogar fora aquelas 23 cromátides irmãs que eu não vou usar. Ok? Então, outra característica do processo feminino. Gera uma célula funcional só. Mais uma característica. Então, 6. Vamos lá? Primeiro, acontece em ciclos. Começa no útero da materno. Dá uma paradona, dá uma paradinha. Que mais? Não nasce com ovogônia. Você gera ao final só uma célula funcional. E essas células têm tamanhos diferentes, volumes diferentes. A maior célula em volume do corpo humano, sabe qual é? O ovócito 2. Em consequência, o óvulo que vem do ovócito 2. Ela é enorme. Ela dá para ser vista a olho nu. Tá? Ela é muito grande. Ela é em torno de 20 a 30 vezes maior do que uma célula normal, em termos de volume. Tá? Ela é enorme. O que acontece com essa célula? Essa célula é muito grande, tem muito volume. Por que ela tem muito volume? Porque todo o volume das 4 células que a gente deveria criar aí foram para ela. Porque os polócitos 1 e o polócito 2 praticamente não tem citoplasma, é só para descarte do material genético. Tudo bem, tranquilo? Entenderam as diferenças? Agora uma coisa. Sim ou não? Entenderam? Deixa eu ver as carinhas. Sim? Todo mundo? Sim? Ok? Tá? Agora é o seguinte.
uma pergunta para vocês. Tem diferenças entre os polócitos? Polócito 1 e polócito 2 são diferentes? O que vocês acham? Vamos lá. O polócito 1 se formou no final da meiose 1. No final da meiose 1, eu entro com uma célula 2N e gero uma célula N aqui, uma célula N aqui. Então, ele é N, o polócito 1. Tem 23 cromossomos duplicados, não é? 23 duplicados. E aqui, ó, o óvulo é N, mas ele tem 23 cromossomos não duplicados, não é? Porque eu tive a separação dos cromáticos irmãos. O polócito 2 também é a mesma coisa. Ele é N igual ao polócito 1, tá vendo? Só que aqui tem 2 vezes o material genético que tem aqui, a quantidade de DNA, concorda? Se aqui é 2x, aqui é x. Por quê? Porque eu tive uma separação das cromáticos irmãs, não é? Então, o polócito 1, 23 cromossomos duplicados, cada um com 2 cromáticos irmãs, não é? O polócito 2, o que é isso aqui? Um cromossomo. Polócito 2, está assim, 23 cromossomos também, igualzinho, mesma quantidade de cromossomos. Então, mesma ploidia, só que cada cromossomo individualizado, como uma cromática só. Então, ele tem metade do material genético, metade do DNA, tá? Então, quanto a ploidia, são iguais. Quanto a concentração de DNA, não são iguais, são diferentes. Tudo bem, tranquilo? Entenderam? Estão me acompanhando? Sim? Vou apagar aqui, ó, para a gente ver um gráfico, tá? Um gráfico. Bem, faça como amiga de vocês, ó. Pode fotografar o quadro. Não precisa pedir permissão, não. Pega a máquina fotográfica, tá? Seu celular, bate a foto, tá? Fotografa o que está aqui, que às vezes fica mais fácil do que copiar, tá? Aí depois você passa em casa limpo no caderno. Vamos lá, rapidinho, hein? 5 minutinhos eu tenho. Vamos me acompanhar aqui, ó. Para vocês acompanharem agora, já que eu estou falando esse negócio de máquina, eu vou pedir um favorzão para vocês. A gente tem 5 minutos para fazer um gráfico que vai fechar essa história toda. Por isso, eu vou desenhar o gráfico no quadro, eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Não anota nada agora, nem saia da sala. Em 5 minutos a gente termina, tá? Vou fazer assim, ó. Aqui, desci uma linha, tá? Segui para cá, ó. Pronto, tá bom? Então aqui eu vou colocar as fases, tá? Então a fase G1, a fase S, a fase G2, tá? Intéfase, não é? Aí vem prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, intercinese, vou pôr um izinho aqui, ó, com bolinha para facilitar, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Não vou precisar disso tudo não, ó. Bem, o que eu vou olhar aqui nessa parte aqui de baixo do gráfico, vou dividir ele em dois, tá? Nessa parte de baixo, eu vou olhar a ploidia, tá? Ploidia. Ou seja, eu posso ter N e 2N aqui, tá bom? No máximo, né? Ploidia ou é N ou é 2N. Então vamos lá. No G1, como é que eu começo? Uma célula dessa, estou falando de gametogênese. Ela começa como N ou 2N? 2N. Então ela é 2N. Começou como 2N. Na fase S, duplicou. Mas ela continua 2N, concorda? 2N, ó, passou pelo G2, passou pela prófase, passou pela prometáfase, passou pela metáfase e na anáfase. Já tem a separação de homólogos, não é? Separou homólogos, ela deixou de 2N, e passou a ser N. Concorda? E para o final? O final inteiro, aqui ó, seguiu, aqui na anáfase.
separou cromáticos irmãs, mas ela continua como N, não é? Pronto, ela vai ser N, tá vendo? Então, esse é o gráfico da ploidia, para uma meiose, não é? Tudo bem? Para uma meiose. Começa como 2N e termina como N, tá? Bem, agora vamos olhar a concentração de DNA, certo? A concentração de DNA. Antes de seguir, isso aqui está claro para todo mundo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Agora eu vou fazer o de cima. Por de cima, a gente tem que pôr mais coisas. Ele vai ser X, uma concentração. Ele vai ser 2x. Ou ele vai ser 4x. E eu vou explicar o que é, tá? X é igual a uma concentração de DNA em N, tá? Ou seja, quando é haploide, tá? Uma concentração de DNA é X, certo? A gente é o quê? A gente é 2x, numa célula normal. Não somos 2x? Nós temos o quê? Veio do pai e veio da mãe. Então nós começamos sempre com 2x. No G1 é 2x. Pronto. No S, duplicou o DNA. Não duplicou? Então se eu tinha um cromossomo assim, ó, eu tinha 23 cromossomos assim, aliás, desculpa, 23 mais 23, então era 2x, concorda? 23 mais 23 dentro da minha célula. 23 do meu pai, 23 da minha mãe. Eu era 2x. Aí, quando eu cheguei na fase S, eu dupliquei. Ficou 23 mais 23, só que duplicados. Então, se eu dupliquei, eu passo para 4x. Então, aqui, eu saí de 2 e fui para 4x. Pronto. Vou seguindo, ó. G2, olha lá embaixo. Prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, nanáfase. Eu separei homólogos. Como eu separei homólogos, metade dos cromossomos foram para um lado, metade para o outro. De 4x, caiu para duas quantidades de novo. Foi de novo para 2x. Concorda? 2x. Aí eu vou descendo, ó. Telófase, intercinese, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2, nanáfase. Separei cromáticos irmãs. De 2x passou para x. E eu vou seguir em x. Então, ó, só para mostrar, explicar para vocês que a queda foi aqui, explicar para vocês que a queda foi aqui, ó. Tudo bem? Sempre na anáfase. Tá? Entenderam então? Quando a gente junta essas duas informações, a gente entende o processo melhor. Tá? Esse gráfico eu gosto muito dele. Isso eu gosto muito é porque provavelmente vai estar nas nossas provas. Qual que é a ploidia da ovogônio e do ovócito? Vamos colocar aqui. Você quer a ovogônia. A ovogônia está antes de começar isso aqui. Concorda? A ovogônia está antes. Então, ela é 2. Porque antes disso é o quê? É aqui, né? É 2. O ovócito 2, ele vem aqui, ó. Ovócito 2. Ovócito 1. Vem aqui, ovócito 1. Então, isso é o ovócito 1. Tá? Ok? Tudo bem? Vem. Aí chegou o quê? Separou. Quando separa, olha aqui, ó, a segunda divisão aqui. Então, o que aconteceu? A partir daqui é o ovócito 2, tá? Que vai entrar. Cadê a meiose 2? A meiose 2 está aqui, né? Ó, começando aqui, ó. Tá? Então, esse é o ovócito 2. Então, o que? O ovócito, a ovogônia, é 2N. Né? O ovócito 1 é 2N. O ovócito 2, N. Tá? O óvulo, N. O polócito 2, N. O polócito 1, N. Que ele vai ser formado ao final da meiose 1. Tá? Na parte masculina, o espermatócito 2, N. Tá vendo? Agora eu vou fazer ao acaso. Espermatócito 2, N. Espermátide, N. Espermatozoide, N.
O espermatócito 1, 2N. Espermatogônio, 2N. Tá vendo? Tudo bem? É só colocar as coisas aí para entender melhor. Entendeu? Sim? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Tá? Vou fazer a chamada para a gente poder encerrar. Desliga para mim, por favor. Aperta de novo esse botão aí vermelhinho. Não, botão vermelhinho. Esse.